vai iniciar nossa aula inaugural da nossa disciplina de medicina e espiritualidade. Então a gente, depois de muita luta nas burocracias da universidade, a gente conseguiu criar essa disciplina baseado no que? Qual foi a nossa ideia inicial? Mostrar para vocês que estão na graduação e ainda estudando, fazendo a formação de vocês, que existem outras formas da gente ver o homem, da gente tratar o ser humano, diferentes, que já fazem parte da nossa rotina de tratamento, então já são consideradas medicinas também, e que na realidade a gente sai da faculdade, vocês saem da faculdade sem a menor noção de como funcionam essas outras medicinas. Eu prefiro chamar de medicinas do que medicina alternativa, medicina integrativa, porque são outras medicinas também, são outras formas de medicina. A gente vai mostrar aqui na aula, vocês vão entender direitinho que são visões muito diferentes do que a medicina essa nossa que a gente conhece hoje tem, né? E que são medicinas que pensam diferente o homem, mas são formas de tratamento também diferentes. A nossa medicina, ela chega num determinado ponto, ela para, né? Então o que a gente percebe, eu percebo no dia a dia como médico, que existem situações onde eu percebo que eu não consigo mais ajudar o paciente, onde existe um hiato, um espaço entre a gente e o paciente. Então eu começo a pensar que talvez a nossa medicina não resolva todos os problemas de enfermidades, dos doentes. Então, quer dizer, será que existem outras formas de você fazer isso? Então aqui eu coloquei algumas perguntas que eu quero que vocês pensem nessas perguntas agora, e no final nós vamos ver as respostas que vocês podem dar sobre cada pergunta, né? São perguntas que eu fui elaborando ao longo desse tempo aí, para tentar responder para mim mesmo, né? Então, o que vocês pensam sobre o poder da vontade e da positividade do paciente? E isso ajuda a cura do paciente? Né? Vão pensando aí. Vocês acreditam que há um fator, que a gente não sabe o nome ainda, que está lá na sopinha da mãe, na comida da mãe, no abraço da mãe, que ajuda a tratar o seu filho? E que a gente tem esse fator e não sabe como funciona? Vocês acreditam que os que desistiram da vida podem precipitar rapidamente a morte? Pacientes que em determinado momento desistiram de viver, será que isso precipita a morte? Tem algum fator nisso importante, né? O que vocês pensam sobre a força do pensamento concentrada do coletivo? A coletividade unida numa determinada vontade faz alguma diferença, né? Ou não? E outra, vocês acreditam que os sentimentos e pensamentos atuam sobre o corpo humano de alguma forma? Então isso é importante, né? Porque a medicina que a gente utiliza hoje, talvez em alguns aspectos não consiga abraçar essas perguntas todas. No final nós vamos... Tem resposta ou não, né? Cada um vai dar a sua resposta. Mas o que a gente tem na medicina atual? A gente tem uma multiplicação de conhecimentos muito grande. Então, os conhecimentos nas últimas décadas foram aumentando na medicina. A medicina foi ficando cada vez mais molecular, cada vez mais química. Esses conhecimentos foram gerando especializações cada vez maiores e foi afastando o médico um pouco do homem como um ser integral. Então, o que a gente percebe? Existem os especialistas, vários especialistas. Então, alguém que só cuida de um determinado ponto, né? Você chega a pegar assim o ortopedista que só cuida do pé, o ortopedista só cuida da mão. Então, como é que funciona a visão desse médico em relação ao ser humano completo, né? Como que ele entende isso? Se cada um fica com uma parte do ser humano. E que ser humano que você está tratando? Né? Esse ser humano onde tem
seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Então, será que a gente consegue fazer esse tipo de medicina pegando todos esses aspectos aí do ser humano? Então, acho que é essa questão que a gente se pergunta. Então, já não é novo esse questionamento. É do médico, é de vários profissionais da área de saúde, e várias tentativas já aconteceram de ir humanizando a medicina, né? Então a gente tem lá a medicina humanizada, a medicina centrada na pessoa. Existe toda uma teoria de tentar trazer a medicina centrada na pessoa, questionamento, conversa, são teorias da própria medicina que tenta voltar a humanizar. Mas é uma constante briga, né, entre você conhecer, se especializar e tentar se humanizar. Como conseguir se humanizar com tantas tecnologias, tantas coisas, que a gente acaba se tornando mais frio, mais fragmentado. Então essa é a grande busca das medicinas que a gente considera, chamadas hoje de medicinas integrativas, medicinas complementares, que eu falei para vocês que eu não gosto muito do termo, eu gosto de chamar de medicinas. Então, a nossa medicina que a gente lida hoje é uma delas, né? Por que complementares e integrativas? Complementares seria um complemento dessa medicina, mas muitas vezes não é só um complemento, é uma outra medicina, vê o homem de outra forma. Vou dar um exemplo para vocês, como é a medicina, por exemplo, chinesa, medicina ayurvédica, que nós vamos ter aula aqui, que já tem mais de 7.000 anos de um conhecimento diferente do homem, pensa o homem de outra forma, né? Então ela é uma outra medicina, ela vê totalmente diferente do que a gente vê. Ela não é uma medicina molecular que vai lá e pensa só em pegar o sangue, ficar vendo quais os elementos que tem para você, se tem a mais, se tem a menos, se você aumenta ou diminui o sódio, o potássio. É uma medicina que nem conhece esses aspectos, então talvez traga para a gente outros elementos importantes, né? Que é o que vocês vão ver aqui. Então, a gente fala em espiritualidade, eu não sei o que vocês pensam quando a gente fala em espiritualidade, mas vejam bem, eu fui buscar lá um conceito que é interessante sobre o quociente de inteligência. Lá nos anos 80 a gente tinha o QI, que era o QI racional, né? Onde as pessoas faziam um teste, quem era bom de matemática e tal tinha um QI elevado. E aí era muito considerado quem tinha o QI racional mais elevado, né? Só que no dia a dia essas pessoas tinham problemas, porque elas não tinham um bom relacionamento. Começou a se criar uma outra questão sobre a inteligência. Então a inteligência importante não é a inteligência racional que faz as pessoas entenderem a razão, mas sim a inteligência que leva as pessoas a ter um bom relacionamento. Aí vem o conceito de QE, né? Quociente emocional. Então, a partir dos anos 90, mais ou menos, começou a se falar muito desse quociente emocional. Então, não adianta você ser uma pessoa inteligente, racionalmente, mas se você não sabe lidar com as pessoas, você não sabe conviver com as pessoas. Depois desse conhecimento, percebeu-se que existia um outro fator também que era importante. As pessoas que tinham um QI elevado, que tinham sucesso na vida, tinham dinheiro, tinham uma vida feliz, em alguns momentos da vida elas se sentiam vazias. Começou a se elaborar um outro conceito que é o de inteligência espiritual, que é o QE, né? O QE espiritual. Então, a espiritualidade, o que é? É esse fator que faz com que a pessoa se entenda parte do meio, que entenda que ela tem um propósito, que ela faz parte de algo. Então, essas pessoas que não eram felizes, apesar de ter tudo na vida, percebeu-se que faltavam nelas esse quociente de inteligência chamado de espiritualidade. Então, o que é a espiritualidade? Ela não tem nada a ver com religião, né? Não tem nada a ver com a crença de cada um. É a mesma coisa que a gente discutir, por exemplo, futebol e discutir time de futebol. Eu posso muito bem gostar de futebol, mas se eu ficar discutindo time de futebol, cada um tem uma coisa que você gosta. É a mesma coisa que discutir, por exemplo, política e discutir partido, né? Eu posso discutir política,
tal, sem subpartida. Espiritualidade é a mesma coisa, né? Então aqui tudo isso para explicar para vocês que o nosso curso não tem nada a ver com religião, tem a ver com um conceito bem maior que esse, que é de espiritualidade. Aonde eu me encaixo no universo, né? Qual que é o meu propósito, qual que é o meu papel nesse universo, nesse mundo, né? Todo mundo tem que ter essa noção. O que cada um acredita, se acha que é bom ter uma religião, não tem muito problema e não atrapalha em nada o conhecimento, né? Então, espiritualidade é a conexão com o todo, e é isso que é importante. Então, o que é importante? É importante ter inteligência racional, sim, inteligência emocional, sim, mas é importante a nossa espiritualidade. A pessoa que não tem uma sensação do todo, ou o que ela faz no mundo, acaba tendo algum vazio em determinado momento da sua vida, né? E a medicina e a espiritualidade, que é o nosso curso, o que tem a ver um com o outro, né? Na verdade, é uma coisa só. Apesar de estarem em polos separados, cada vez mais as duas estão se aproximando. Por que isso? Porque, historicamente, as religiões fizeram com que a espiritualidade ficasse no âmbito da religião e não tem nada a ver, né? Então, hoje, a medicina está procurando se aproximar. Vários trabalhos científicos mostram que existem fatores, né? Um deles ali, esse trabalho aqui, é da Hélida. A Hélida fez esse trabalho, ela vai dar aula para vocês, ela vai falar sobre passe espírita. Ela trabalhou com os pacientes aqui no hospital, aplicando passes e fazendo comparações entre o resultado que tinha esses que tinham passe e aqueles que não tinham passe. Ela publicou numa revista internacional, né? E vocês vão ter o prazer de poder perguntar para ela como que foi o trabalho dela, qual que é o resultado. Então tem coisas interessantes. Recentemente vocês viram na imprensa aí um trabalho sobre mediunidade, né? A herança genética ligada à mediunidade. Então está começando a se falar sobre a espiritualidade e aspectos de mediunidade com relação à genética. Existe uma herança genética ligada que pode fazer com que a pessoa tenha mediunidade ou não? Interessante depois pegar esse trabalho aqui, esse vídeo é muito legal, do professor Wagner, que ele é psiquiatra e ele tem uma clareza muito grande em relação a esses conceitos. Outra coisa importante, um momento importante nosso, o Conselho Federal de Medicina criou uma área para estudar o efeito da espiritualidade. Quer dizer, então assim, a gente não está sozinho no mundo, né? Nós estamos numa onda que está começando, ou já diria que já está acontecendo há muito tempo, sobre relacionar a saúde, vou até trazer de forma mais ampla, não só a medicina, mas a saúde ligada à espiritualidade. E aí que a gente se depara então com a questão mais, que eu diria, mais importante. A gente estuda e trabalha com um homem que eu chamei aqui de físico e químico. Por quê? Porque é um homem que tem a sua anatomia, sua fisiologia, e a gente estuda e atende e trata esse homem, né? Então, esse homem que a gente vai lá, quando você vai fazer um exame de sangue, eu falei para vocês, você vai contar as hemácias, olha, a hemácia diminuiu, ele está com anemia. Então, tudo bem, esse homem é importante, tem que ser tratado, tem que ser operado, mas existe um outro homem que a gente ainda está tentando descobrir e a gente, talvez, a nossa ciência não conseguiu mensurar, que é um homem que ele não só é eletromagnético, mas é psíquico, energético, eletro e magnético. Vou colocar esse nome todo aqui, mas é mais ou menos isso. Ele é um homem que tem uma amplitude maior, que é o que? São seus corpos ou seu corpo energético, que a gente não consegue ver, mas que a gente sabe que existe. A gente tem algumas coisas da própria medicina, e a medicina tentou em alguns aspectos trazer essa ideia do homem que é um pouco mais do que o físico, no próprio trabalho do Freud, quando ele cria o conceito de consciente, inconsciente, subconsciente. A gente usa isso na prática, né?
E quem conseguiu medir o consciente e o inconsciente? Tem alguma medida para isso? Não tem, né? E a gente usa esse modelo. Então, a nossa ciência, ela vai caminhando à medida que os nossos equipamentos vão melhorando, mas ainda tem muita coisa que a gente não consegue medir. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem modelos de trabalho. O átomo, ele é um modelo de trabalho. Então, tudo, desde que se conceituou o átomo, é baseado nele, né? A nossa química orgânica. Só que de repente descobriu-se que existem outras partículas que são menores que o átomo. E agora? Né? Os quarks, e aí? Então o modelo muda. A gente vai tendo que mudar os modelos conforme a gente vai descobrindo coisas. E aí que a gente percebe, e esses são já coisas antigas que a gente tem, né? Esse aqui é uma foto lá da imagem do homem lá na Índia, que tem mais de 7.000 anos, baseado no quê? Na visualização de algumas pessoas que tinham capacidade de ver diferente, né? Eles consideram que áreas que são meridianos energéticos e um corpo energético em volta do homem, e a gente tem uma noção que a gente tem um campo eletromagnético em torno da gente, até aqui. Então a gente tem um campo eletromagnético em torno da gente. Eu consigo medir? De alguma forma eu hoje consigo medir ainda, mas eu não consigo ver, por exemplo, detalhes como esses que lá os chineses e os indianos trazem para a gente de 5, 7.000 anos atrás. Por que eu estou falando isso? Porque parte do que vocês vão ver no curso de vocês é baseado nesse outro homem, né, que é o homem energético. A gente tem na nossa ciência a foto Kirlian. Ela não é uma foto desse corpo energético todo, mas já é um princípio. São tentativas da nossa ciência, dos instrumentos que a gente tem, de medir essa relação. O que se tentava aqui? Medir a saúde do paciente através dessas fotos, né? Não é a foto do corpo energético maior do homem, mas é um princípio. Então, vários outros tentativas estão sendo feitas. Um dia vai acontecer de a gente chegar numa determinada câmara e ela vai ler e fala assim: olha, você tem alguma alteração aqui no seu fígado que vai te dar problema. Por quê? Porque o corpo energético é onde começam as alterações que vão para o nosso corpo físico-químico, tá? Por que eu digo isso? Porque vocês vão ver daqui a pouquinho o trabalho de uma vidente que faz um trabalho que ela vê antes o lugar onde vai ter uma doença, porque ela vê alguma alteração, uma mancha escura, uma cor vermelha, né? Aqui, por exemplo, da acupuntura, quando a gente for falar em acupuntura, a gente tem que entender que os chineses têm um mapa de meridianos que são linhas energéticas que passam pelo corpo e que quando você coloca uma agulha, se você sabe em que região ela se relaciona, por exemplo, no olho aqui, ficou fácil de ver, né? Se você colocar uma agulha aqui, você vai tratar um desequilíbrio energético que está ocorrendo naquela região. Então, esses meridianos é por onde passam todas as linhas energéticas do nosso corpo. Por que a gente não vê? Porque estão numa frequência muito maior do que a gente consegue medir, né? Mas quando você usa a acupuntura, você consegue, você tem resultados, né? Isso é inegável. Então, você já deve ter ouvido, ou alguém já teve essa experiência. Tem um problema na coluna, no músculo, em algum lugar, você coloca as agulhinhas ali e o resultado é excelente. Então, muitos ortopedistas hoje, depois de várias tentativas de tratar seus pacientes, encaminham para o acupunturista, né? Então, já é uma realidade. Mas será que eles acreditam que existe esse corpo energético? Não sei, né? Será que eles sabem como funciona a acupuntura? Acho que não também. Por isso que a gente está trazendo para vocês aqui, para que vocês comecem a entender e comecem a pensar o homem de uma forma talvez diferente, né? Nesse livro aqui chamado de Mão de Luz, a Barbara Brennan, ela tem uma teoria que
serve para todas essas outras aulas que nós teremos aqui. O reiki, a acupuntura, os passes espíritas. Essas duas aqui nós não vamos ter, mas o princípio é o mesmo. É que através da energia das mãos, você consegue, naquele indivíduo, tratar alguma enfermidade que esteja acontecendo ou que já esteja presente lá. Ela tem uma imagem interessante no livro dela, que ela mostra uma visão que ela teve de uma paciente que tinha problemas nessa região e no estômago. E é assim que ela enxerga, né? Tudo, e depois de tratada. Então, de uma forma que a gente cientificamente ainda não consegue fazer, mas ela consegue ter uma visão, ela faz o tratamento e ela sabe, tem uma noção de aonde está aparecendo ou vai aparecer aquela enfermidade. A gente tem que lembrar também que esse corpo multidimensional, esse corpo energético, ele está envolvido com as nossas emoções e sentimentos e pensamentos, que geram todo esse corpo, esse corpo aí que é um corpo energético. Então, o que seriam as doenças, né? As doenças seriam um desequilíbrio desse sistema que é ocasionado pelas emoções, pelos sentimentos e pensamentos. E aí nós vamos trazer várias coisas interessantes agora para vocês. Uma delas que eu acho um trabalho muito interessante é desse, na verdade, científico.